Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. O Brasil tem hoje um dos melhores e mais abrangentes programas de imunização do mundo. Casos recentes confirmam como a vacinação contra o H1N1 em 2010, com a erradicação da rubéola que aconteceu aqui no país no mesmo ano. Mas em relação à Covid-19, Nicolini, o Reino Unido saiu na frente, foi o primeiro lugar no mundo a aplicar a vacina, isso no mês passado. Estados Unidos vieram logo atrás. E aqui, no Brasil, quantas e quais são as vacinas? Como deve ser a logística para vacinar toda a população? O ex-ministro da Saúde, médico Dr. Nelson Teich, é o nosso entrevistado desta noite. Muito boa noite, Dr. Nelson. Boa noite, Sol. Boa noite, Nicolini. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor. Participa também com a gente nesta noite o jornalista da Rádio Band Vale FM, Jesse Nascimento. Oi, Jesse, boa noite. Boa noite, Solange, Nicolini, ministro e a todos que acompanham o Band Entrevista. Doutor Nelson, na minha opinião, essa é a primeira pergunta, na minha opinião, agora não é o momento da gente olhar para trás, e comentar aquilo que deveria ou não ter sido feito para combater a pandemia aí do novo coronavírus. Isso daí o futuro, na minha opinião, deve mostrar. Vamos olhar agora para frente no momento e saber do senhor, na sua visão, na sua concepção, quais as chances do Brasil ter toda a população vacinada ainda este ano de 2021? É aquela história, isso é só uma coisa que eu acho, Quer dizer, eu não... Tudo que a gente comenta nesse sentido é só uma opinião, então... Mas eu acho difícil a gente ter a população toda vacinada. Primeiro que a gente vai ter que avaliar quem precisa ser vacinado. A gente tem 212 milhões de pessoas e aí vai ter que ter uma discussão com os especialistas para definir se toda a população vai ter que ser vacinada, se parte dela vai ser vacinada, se for uma parte, qual é essa parte. A gente tem que lembrar que as vacinas até agora elas precisam de 2 doses. Então, se você for vacinar, por exemplo, 150 milhões de pessoas, você vai precisar de 300 milhões de doses. Então, a logística envolvida nisso não é simples, porque a gente não fala só de vacina, a gente fala de vacinação. A gente tem uma competição com o resto do mundo, a gente tem que conseguir criar a estrutura necessária no Brasil para que ela aconteça. Porque uma coisa que eu tenho colocado é que o nosso programa de imunização ele é fantástico e é uma referência. Mas nos 2 últimos anos a gente está caindo na imunização. Isso é um problema. Eu fui dar uma pesquisada nos números, então no dado do DataSUS está mais ou menos 115 milhões de doses aplicadas. Eu vi um estudo que foi publicado esse ano que fala em 108 milhões de doses aplicadas. Só o programa inicial do governo agora são 108 milhões de doses. Se a gente for vacinar 150 milhões de pessoas, por exemplo, não estou falando nem da população inteira, você está falando em 300 milhões de doses. Isso é uma sobrecarga enorme num sistema que, por mais competente que seja, tem tido alguma dificuldade recente e vai ser uma sobrecarga absolutamente gigante para que você consiga acrescentar o programa de vacinação da Covid num programa de imunização que já existe. Então, eu vejo esse desafio como muito grande. A outra coisa é como a gente ter acesso às vacinas. A gente está colocando a produção por Oxford, que é uma vacina que teve o problema do erro da dose, isso levou algumas preocupações, então vai ter que ter algum estudo adicional. Então, quando é que essa vacina vai estar realmente liberada para uso? A vacina da Pfizer é uma vacina que já está comprometida em vários lugares do mundo. Eu vi outro dia que os países ricos eles já asseguraram mais ou menos 3,8 bilhões de doses. Todos os países que não são ricos, eles todos juntos dá 3,4. Então, a gente vai ter uma competição por vacina, a gente vai ter que criar toda a estrutura local, não só de vacina, mas de refrigeração, vacina de ter o frasco, de ter a agulha. E a gente viu como é difícil isso acontecer na prática, A gente pode ver, por exemplo, a parte da testagem, até hoje a gente não conseguiu criar um programa forte, isso foi desde abril. Então, me preocupa qual é a capacidade que a gente tem
de implantar um programa de vacinação que vai ser uma enorme sobrecarga para o sistema, que demanda uma logística complexa e até coisas do tipo transporte. Eu sei que no programa do governo tem lá uma parte de transporte, né, de segurança de transporte. Mas você imagina o que seria um programa de vacina no mercado negro? O quanto roubar vacina pode ser vantajoso. Tem que pensar em tudo. Agora, doutor Nelson, para o senhor é claro que vai ser preciso comprar várias vacinas, seja ela americana, russa, chinesa, né? Só uma não resolve o problema do Brasil? Pelo que a gente está vendo, não, porque a gente não vai ter a quantidade necessária de vacina para o país. Né? Por exemplo, se a gente falar de Oxford, a gente tem o contrato, que é um contrato que vai lá dar 100 milhões de doses, depois tem mais 160. A COVAX, que é o programa da Organização Mundial de Saúde, a gente optou pela compra mínima. Que esses 40 milhões de doses, 42, tem que sentar com a COVAX para ver quando é que isso vai estar disponível, quando é que não vai, que tipo de vacina que vai estar liberado, que não vai. A Pfizer é uma vacina que está sendo disputada no mundo inteiro. A gente tem a vantagem da Sinovac e tem ainda a Moderna, que são as vacinas que vão estar provavelmente mais disponíveis para o Brasil. Esses estudos, os dados são fundamentais, os dados de fase 3. Mas você vai ter que ter uma combinação. Talvez você, por exemplo, no caso de Oxford, uma das fraquezas do estudo publicado é que não tinha um percentual de pessoas idosas adequado. A eficiência média era de 70%, diferente de 95%. Você tem esse trabalho projetado de Oxford com a vacina russa. Então tem tanta coisa acontecendo. E como é que você vai combinar isso? Será que onde você tiver que ter o ultra freezer, você vai ter que ter isso nas grandes capitais, onde vai ser mais fácil ter o ultra freezer? Será que você vai ter em outros lugares? E até a quantidade, por exemplo, a imunização da sociedade vai vir por uma combinação da eficiência da vacina e do percentual de pessoas que tomam a vacina. Então, uma vacina que tem 95% é diferente de uma que tem 70%. Então, quantos por cento vão ter que ser? Como é que vai ser esse trabalho de convencimento também? Eu acho até que não vai... Esse problema de não querer se vacinar, ele vai existir sempre, mas tem que esperar para ver qual vai ser realmente o tamanho. Então, é tanta coisa que tem que ser trabalhada que o ideal é que a gente tenha um cronograma de o que está negociado de vacina, quando é que elas devem chegar. E uma coisa que a gente vive na Covid, e isso eu posso citar pelo exemplo que a gente teve de EPI, de respirador. Por exemplo, a gente tinha comprado 15 mil respiradores, estava tudo certo, e aí o respirador não veio. A gente tinha comprado EPI, alguém que tinha mais dinheiro vai lá e pega o EPI. Ok. A gente está numa crise mundial, né? Doutor Nelson, Existe a gente já vai falar sobre... Nosso tempo nesse primeiro bloco está terminando, a gente vai voltar nesse assunto da logística, o que é necessário para que a vacina efetivamente seja colocada em prática aqui no Brasil. Band Entrevista faz a primeira paradinha e volta em instantes.